por isso escassez do futuro. Escassez de futuro exatamente porque a segurança é o que dá previsibilidade. Se você vive na instabilidade, no imediato do seu medo, você está confinado ao imediato, em segurança e em incerteza, né? O que você faz de manhã não ultrapassa hoje. O seu tempo de cálculo encurta. E ao encurtar, o seu espaço social também, ele vai ficando cada vez mais virtual e menos real, tornando você cada vez mais isolado, empresário de si, vítima de sua própria gestão, entregue a si mesmo. Barraco Filosófico. Então, oi, gente, estamos aqui para mais um Barraco Filosófico, com convidados, né? Continuamos armando a barracos com convidados. Eu me chamo Fernanda Carlos Borges, o nosso áudio vai para a Rádio Madalena, que você pode achar todos os áudios do Barraco na Rádio Madalena, colocando no Google, Barraco Filosófico Rádio Madalena, e o nosso vídeo vai para o canal Filosofia em Movimento. Hoje a gente já está aqui acelerado, animado e extremamente determinados com a nossa convidada de hoje, muito especial, por um tema urgente, que é a questão da segurança pública e da violência no Brasil, né, que é a Jaqueline Muniz. Oi, Jaqueline. Dá oi, Coutinho. Oi. Então, quem é a Jaqueline? Para quem não conhece, porque ela anda por aí, né, em várias mídias, vocês devem conhecer, mas vamos lá. Ela é antropóloga, professora da Universidade Federal Fluminense, professora no bacharelado em Segurança Pública, que é um bacharelado extraordinário, né? Não é, só existe lá, né, Jaqueline? E também no mestrado de Justiça e Segurança. Tá. Jaqueline, vou te fazer a minha primeira pergunta. Certo? Não antes de eu dizer para todo mundo aí que o que eu sou é uma cantora de banheiro em projeção. Como carioca, eu tenho meu time de futebol Fluminense, não vale gozação. E como boa carioca também, eu tenho minha escola de samba, que é o Salgueiro. Nem melhor, nem pior, apenas diferente como eu. Muito bem. Jaqueline, essa pergunta que eu vou fazer é com base em várias entrevistas que eu vi tu, e você cria umas metáforas que eu acho maravilhosas. Então, vamos lá, vou formular a primeira pergunta, que é assim. Por que é, entre aspas, que ninguém quer tirar foto com a polícia? Considerando que você acredita que os bolsolavistas, golpistas, eles não gostam da polícia ao querer flexibilizar o uso de armas, e qual a relação disso com uma coisa que você chama de economia política do crime? Nossa, praticamente você resumiu uma pergunta, meus 30 anos de pesquisa. Não, a primeira coisa é o seguinte, né? Quando eu digo que as pessoas não gostam de tirar foto, né, com a polícia, brincando, é uma maneira de mostrar o seguinte, né, sobretudo no campo progressista, no campo popular. Né? Nós temos uma dificuldade no Brasil, e não apenas aqui, de lidar com questões que são substantivas da democracia, que se chama controle e regulação social. Se você quer viver numa sociedade que é 0800, ou seja, de grátis e cabe todo mundo, e não o 0300 do cercado VIP, né, em que se paga para entrar, né, os cercadinhos VIPs é que nós vivemos, com recorte de cor, de classe, renda, gênero, orientação sexual, origem social. Tem que lembrar que o sujeito que sai da cidade de Tiradentes, né, ou da Brasilândia, aí em São Paulo, ou sai do Complexo do Alemão, eles não estão fazendo dancinha de Siri a moda da comunidade de Glória Pérez. Né? Correto? São realidades, por exemplo, a Maré tem 140 mil pessoas, o Complexo do Alemão são 70 mil, 4 vezes mais no Leblon, ou, né, 3, 4 vezes mais como a Vila Madalena. Então, para a gente compreender como é essa realidade. Se você quer uma realidade plural, de ir e vir, né, onde segurança é isso, segurança é mobilidade, circulação é fluxo de valores, ideias, pessoas, bens, serviços e coisas. Então, a gente sabe que está seguro, segurança é uma resultante. Na medida em que você tem, né, a possibilidade da circulação de ideias, capitais simbólicos, culturais, materiais e serviços em larga escala, de forma translocal. Correto? É isso. Agora, se você vive num mundo, se você quer num mundo seletivo e excludente, não há por que, então, pensar em polícia, tá certo? Polícia foi uma invenção dos defensores de direitos civis, olha que legal, né, dos chamados progressistas. Adoro essa frase. Foi uma invenção. Polícia foi invenção dos defensores dos direitos civis. Que queriam tirar da rua, né, tirar da rua a capangagem, o exército,
correto? Então, o que é a polícia? O ideal da polícia é a produção de obediências às regras do jogo construídas por nós sob o consentimento da sociedade, com uso potencial e concreto de força. Isso é a razão dela ser, dela existir, e o que nos permite medir. Tem quilo, tem litro, tem metro, tem medidômetro de polícia, medidômetro de operação policial. Isso aqui não é um cheque em branco, uma procuração que tu passa, o sujeito limpa a tua conta. Porque é assim que funciona a discussão do poder no Brasil, e é isso que a gente tem que falar. Então, a polícia tem esse lugar. A gente não tira foto é porque a gente não gosta de lidar. Tem um certo discurso modernex, entendeu? Uma confusão entre ser libertário, liberado e liberal, certo? Essas coisas não são a mesma. Então, a gente não gosta de lidar com controle, com regulação, com refúgio, com migração, que são temas que envolvem controle de fluxos em sociedades livres e plurais. Se não é para ser livre e plural, então qualquer capanga faz o serviço para a gente, porque o recurso à violência é acessível a qualquer um. A corda do meu violão enforca alguém, a minha meia calça enforca alguém, se for necessário. Correto? Então, o que a gente precisa compreender é isso. Por que eles não curtem? Eles querem sujeitos com a cabeça quente, coração nervoso e dedo aflito, querem criaturas policiais indigentes, transformados em mercadorias políticas, porque assim é melhor de aliciar. Né? Quem gosta de polícia gosta de institucionalidade, de regras do jogo, de previsibilidade, de rotina. Né? Viver em susto, levando choque elétrico, é a construção de um projeto autoritário de poder que tem na insegurança o seu elevado rendimento. Por isso que eu digo que a insegurança entre nós é um projeto que tem dado certo, que é um projeto autoritário de poder, que eu tenho avisado em todas as CPIs, né, já tem mais de uma década, né, dizendo que se trata de um projeto, porque os dois lugares de lavanderia do dinheiro, que eu chamo de uma economia política, por que é uma economia do crime e não grupo organizado, não faz essas coisas com baixa inteligibilidade para mim. Chamar de crime organizado, Estado paralelo, é tudo papel de bala com recheio podre. É tudo argumento que esconde mais do que revela. Correto? Porque quando a gente pensa em Estado paralelo, tá certo? Ou poder paralelo, dá a impressão de que o poder não tem vasos comunicantes, né? Que tem um bando de Godzilla, monstro do Japão, entendeu? Sabotando a nossa vida Woodstock, e só que os heróis da Marvel não estão aqui. Correto? Até como se tivesse os monstros sem os heróis. Ora, não dá. Todo o poder é uma relação. Portanto, a possibilidade de existir um PCC ou um comando vermelho tem a ver com as medidas de conivência, conveniência e conivência com as estruturas estatais. Não tem saída, não tem essa de que o Estado não entra num determinado lugar. Isso é bobagem. Isso é um discurso para algumas pessoas ficarem bem na foto diante da tragédia que se repete como crônica anunciada. Tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que saber. Né? Entender, por exemplo, a lógica monopolista do PCC, que reproduz o mito bandeirante de entradas e bandeiras, o mito pioneiro, o empreendedorismo criminoso. Né? Agora, como é que ele opera? Ele é o lado firma de uma estrutura estatal, porque quem dá os alvarás e valida os alvarás e os preços dos alvarás se chama atores da estrutura estatal, seja do executivo, do legislativo, do judiciário. Então, não pode rolar uma unidade no crime, uma unidade de governo criminoso, ser uma unidade em defesa da própria agenda política de São Paulo. Uma unidade política na polícia, uma unidade de governo, uma unidade no crime. Rio de Janeiro, né, de fatiado entre grupos políticos com várias facções. É engraçado como as pessoas não param para raciocinar certas coisas que são óbvias. Tá? Então, a economia política do crime, ela tem rendimento, ela é itinerante, e ela tem dois lugares básicos para lavar o seu dinheiro. Porque o dinheiro do crime é uma maravilha. Você não precisa. Você imagina o sujeito perder uma partida de droga, ele vai na delegacia, o doutor, vem dar parte da minha 1 tonelada de droga. Precisa, tem sociedade, a gente chama isso de arranjos criminais, consórcios criminais, tá certo? Né? Então, as duas primeiras principais lavanderias são as carreiras políticas, é o melhor lugar para você lavar dinheiro, não é à toa que se chegou à presidência, se chegou ao Senado, se chegou a tudo quanto é lugar, e igrejas, porque tem cada um no seu CNPJ. Ok? Então, para essa economia política funcionar, ela tem um tripé que eu chamo de fé cega, faca molada, ou regimes, quanto mais cega é a fé, mais amoladas são as facas, uma homenagem a Milton, ao clube de esquina, né, para mostrar um tripé. Você maximiza a insegurança. Quanto maior a insegurança, maior a intolerância. O pensamento comum entre nós, que é pactuado, vai se transformando num pensamento único, totalitário, né, do imediato, do miojo lâmen do seu medo, da sua insegurança, da sua incerteza, substituindo o que é previsível, o que é regular, o que é rotineiro, pela excepcionalidade. Excepcionalidade essa que é fundada no medo. Então, insegurança, intolerância e exclusão. Os cercados vão ficando mais excludentes. Isso tem um impacto deliberado,
né? Porque o medo é péssimo conselheiro. Todos vocês aqui, diante do medo, abrem mão das garantias individuais e coletivas, em favor do primeiro que prometa a proteção, que nunca é coletiva nem pública. Pode ser o primo musculoso, aquele primo, né, que compra a sua briga, pode ser o fortão da academia, o miliciano sangue bom, o traficante gente boa. O pastor autoritário, o pastor que fica lá mandando. Por isso, o seu libertador de hoje será o El Tirano de amanhã. Esse tripé, que eu chamo de Santíssima Trindade bolsonariana, mas que não nasceu nele, tem como matriz o que eu chamo de regime da esculachocracia, né, que é deu o seu esculacho na esquina, depois a gente fala disso. Perfeito. Senhor da guerra, né? Porque eu chamo antes disso, tem uma política do S, política dos 3 S. Como é que é a política de segurança aqui? É dos 3 S. Primeiro, você dá susto na população. Tiro, porrada e bomba, polícia espetáculo, polícia ostentação, funk ostentação, crime ostentação. Tem que ter muito barulho, muito... Porque o imaginário das pessoas é a tela quente da Globo, você entendeu? Elas aprenderam justiça e segurança vendo o filme vagabundo policial. Então tem que ter muito tiro, muita bomba, muito efeito visual. É aquela barulheira, quanto mais barulheiro, mais maximiza o seu medo, mais encolhe o seu espaço social, o seu tempo. Correto? Mais o inimigo vai ficando perto, passa a ser aquele seu vizinho que você odeia, aquela pessoa de quem você tem picuinha. Correto? Já que isso aí que você está falando tem a ver com um conceito que eu vi você falar numa entrevista também, que se chama escassez do futuro. A escassez tem a ver com isso, mas isso tem a ver com uma coisa seguinte. A insegurança, como projeto do poder, o que ela introduz? A insegurança, ela é a síntese de todos os nossos medos, de todas as nossas desconfianças. Medo de morrer, medo de fazer tudo e sobrar no mercado, medo de não pegar ninguém no Tinder, medo de morrer de Covid. Todos os medos se exprimem na insegurança. Então, a insegurança não é só o medo do crime na esquina, são todas as expressões de medo, ok? E isso introduz a insegurança e a suspeição nos vínculos sociais, fazendo com que a gente vive no mundo da política do emoji, da política do emoticon, que é o tamo junto, com o afastamento social, correto? O mundo dos confinamentos, né? Onde você passa a ser gestor de sua precariedade, gestor da sua vulnerabilidade, empresário do seu miserê existencial, cultural, político e, sobretudo, econômico. Ok? Então, a insegurança, quando você multiplica, você precisa multiplicar, aparelhar o medo das pessoas, porque aparelhando o medo das pessoas, diante do medo, você tem que salvar a vida, o imediato é salvar a sua vida e os seus. Então, você não percebe que um direito trabalhista seu foi tirado, um direito civil seu foi encolhido, um direito social seu deixou de rolar, você entendeu? Por isso, escassez do futuro. Escassez de futuro exatamente porque a segurança é o que dá previsibilidade. Se você vive na instabilidade, no imediato do seu medo, você está confinado ao imediato, em segurança e incerteza, né? O que você faz de manhã não ultrapassa hoje. O seu tempo de cálculo encurta. E ao encurtar, o seu espaço social também, ele vai ficando cada vez mais virtual e menos real, tornando você cada vez mais isolado, empresário de si, vítima de sua própria gestão, entregue a si mesmo, com a sua rede social de apoio precarizada. Quando o tempo é oprimido, encurtado para o presente, o seu espaço social condensado, e você trabalhado no susto e no medo, levando choque elétrico, o que isso leva? Quanto mais a maximização do medo e da insegurança aparelhada na população, com o agravamento do temor, mais se sabota a capacidade de coesão, cooperação, articulação e resistência. Correto? E você começa a ter solução, porque a vida não pode esperar, a vida não adia, não vou esperar um governo bom chegar, é agora que eu estou sendo estuprada, é agora que a minha casa está sendo invadida, é agora que eu tenho medo de alguma coisa acontecer, correto? Então, diante desse encolhimento, tanto do tempo, né, a que nós vivemos, da nossa contabilidade diária, quanto do nosso espaço de convivência social, que vai ficando cada vez mais excludente, eu vou desconfiando de tudo ao meu redor e começando a fazer parte de uma coisa que eu chamo que é unidades autônomas de ódio, ressentimento e vingança. Diante desses mecanismos, todos os dispositivos de exclusão, preconceito, discriminação, eles sobem, eles reaparecem, e nós começamos a descobrir um bando de preconceitos entre nós, porque na primeira linha de defesa somos nós mesmos, com a nossa individualidade, com o nosso individualismo possessivo, com o nosso sobreego, correto? Em que isso se traduz concretamente? Na experimentação do imediato. Ou seja, quanto mais imediato, menos futuro, menos amanhã. A escassez de futuro é proporcional ao jogo opressivo e repressivo. Você tem que pensar sempre no imediato. Ai, meu Deus, por isso que as pessoas falam assim, mas esse governo é doido. Fala uma coisa e desdiz. Isso é uma tecnologia. Isso é uma tecnologia de poder. Entendeu? Não tem ninguém maluco ali, não. As pessoas são muito bem ensaiadas num tripé. Senhor da guerra, fabricando o ZU, que eu falei. Isso depende dos mercadores da proteção,
né, que é transformar nossas vidas, inclusive a dos policiais, em mercadorias políticas, quer dizer, nossos direitos estão sendo precarizados e negociados, uma espécie de grande uberização dos vínculos sociais, a gente se vê uberizado o tempo inteiro, né, confinados a nós mesmos, certo? Sem contar com rede. Sujeito, você fala assim, peguei Covid, positivei, aí todo mundo manda a mãozinha, estamos junto. Essa sociabilidade das figurinhas do emoticon vai até a página 5, porque depois disso você não tem como contar com rede de apoio no mundo em que seus direitos civis foram precarizados, no mundo em que seus direitos sociais foram encolhidos, que a sua aposentadoria deixou de existir, que você vive nessa experimentação que eu chamo da política do emoticon, da política do imediato, da sociedade do quem ama bloqueia, da sociedade do dislike. Né? Então, essa experimentação atravessa todo mundo. O confinamento, o isolamento que a cidade de Tiradentes e seus moradores vivem, que Brasilândia vive, né? A classe média começou a experimentar. E não é ensaio sobre a cegueira. É pior do que, né, a vivência subjetiva de um Saramago. É grave, é isolamento. E essa não mobilidade faz com que você tenha pressa de salvar de garantir o seu. Né, garantiu ganhar no almoço que você vai comer na janta, tá certo? Então, o seu tempo social encolhe, o tempo da experimentação encolhe, da convivencialidade. Isso torna uma demanda autoritária por ordem. Que demanda autoritária por ordem é essa? Você quer que as coisas funcionem no imediato. Quando você suprime as mediações, você fica no imediato da convivencialidade, que eu chamo da instantaneidade, e você vai virando uma planta aérea, né, desprovida de vínculos, voando para lá e para cá, sem raiz, sem densidade. Correto? Todo mundo lutamos junto, né? Da mãozinha, correto? Você demanda soluções imediatas, né? Diante do medo, do perigo real experimentado. Soluções imediatas são sem mediações, sabe? Todas são autoritárias. Não, se você suprime a dimensão do mediar, da linguagem, do pactuar, sobra né? A cara feia, o peito... Então, mas aí que vem o comunista, o Petralha, toda essa construção bolsonarista. Toda essa construção é uma construção do medo, regimes do medo, práticas de exceção. E cada vez o remédio vai ficando mais amargo e as pessoas começam a discursar pelo medo, pela narrativa de uma guerra inexistente, entendeu? Que é a busca do santo grau, tá certo? Né? Então elas começam a se reproduzir. E aí o que você tem nisso? Como eu falei, o senhor da guerra alimentando o discurso do tiro, porrada e bomba, né? Construindo, deixa comigo, eu sou musculoso, eu te defendo. Como eu disse, o seu libertador de hoje, o seu defensor de hoje será seu tirano de amanhã. É assim. Né? É por isso que é tão difícil argumentar com as pessoas que são levadas pelo discurso olavista. Mais ou menos, não. É porque também, isso que tá. Quando você é confinado a si mesmo, você vive em verdadeiras mônadas, você vive insulado em sua própria ilha, da sua própria existência, você é reduzido a si próprio. Não, e o medo é desejável, né? Eles não estão querendo eliminar o medo, eles não querem eliminar o comunismo, eles querem manter o fantasma comunista. Não, eu tenho dúvidas quanto a isso, porque é o seguinte, vou voltar ao ponto. Senhor da guerra, mercador da proteção, oferecendo alguma miçanga, né, nesse mundo de tragédia, olha aqui, compre mais barato isso aqui, quer dizer, uma terceirização e apropriação privatista dos serviços essenciais, dos direitos sociais, do acesso aos bens urbanos, de forma precarizada, no Piratex, ok? Então, por isso importa, né, o que dá dinheiro, porque as pessoas ficam achando que o que dá dinheiro no crime, o que fica dando dinheiro no crime, é uma cocaína vagabunda sem teste de qualidade. Porque aqui no Brasil as pessoas são animadas, elas cheiram pó de mármore misturado com maisena e um pouco de bicarbonato, elas têm onda, porque elas são dispostas a ter onda, porque isso é uma porcaria, correto? O que dá dinheiro é a luz, o transporte alternativo e serviços essenciais. Portanto, o arrendamento de territórios populares tem na guerra a sua dimensão publicitária, porque a guerra é dimensão visível. E ela não tem fim, não tem vitória nem derrota. Você pode continuar guerreando, porque cada vez o crime fica mais violento, o crime é mais Godzilla, e como todos nós somos contra o crime, porque queremos ter uma vida, né, tranquila, quero entrar e sair de casa, quero ir na farmácia, voltar, quero ali beber e voltar. Então, é essa dimensão, quando a rotina vai sendo sabotada, ninguém consegue mais pensar. Correto? E aqueles que moram na periferia, o universo popular é de uma gente que não tem propriedade, eles não vivem no estado de direito, eles vivem no estado, né, do direito, exposta ao direito. O direito para eles é sanção e ameaça, entendeu? Enquanto que para nós, de classe média, o direito é uma premiação, uma bonificação. Eles vivem uma cidadania que é um programa de milhagem, correto? Por isso que pobre não pode sair sem dinheiro. Agora, a Jaqueline entra de sandália de borracha no Leblon, no Camolese chiquésima, porque é VIP, é estilo. Agora, o sujeito de sandália de borracha na Brasilândia é um necessitado, é um suspeito.
Portanto, quem é despojado é classe média. Quem tem que se despojar e fazer discurso simples, alternativo, é quem tem a capacidade de acumulação no tempo e no espaço. Quem vive no mundo da posse, quem carrega no corpo a própria casa, que é o celular, tudo que o sujeito tem é isso aqui. É com isso aqui que ele tem mobilidade socioespacial reversa. Anda uma casa para frente, junta 3 para trás. Ele só tem uma passagem de ônibus, correto? Ele não pode perder aquele ônibus. Não pode um tiroteio atrapalhar aquele ônibus. Ele não pode ser assaltado. Ele tem que voltar com aquela férias para casa. Ele não vai para a Avenida Paulista gritar contra o sistema, porque custa 50 paus. Isso é praticamente metade do consumo de gás de uma família. Tá certo? Ele não gasta só uma passagem de metrô, como é da Vila Madalena até. Ele não gasta, ele vai gastar 3 para ir, 3 para voltar. Correto? Então a vida tem que funcionar. O funcionamento tem que ter a demanda legítima por autoridade, né? Por gestão. Agora, quando a gestão é encolhida, você quer que alguém resolva. Você fala, bom, então alguém que vai resolver no imediato. Sujeito que faz cara feia, peito de pombo, diz que com ele bandido não se cria, que a coisa vai funcionar, porque não tem mediação, é direto, percebe? Porque a supressão da mediação é a supressão da política, da construção da vontade, da articulação coletiva. Lembra que eu falei que quanto maior o medo é péssimo conselheiro. Todos vocês e eu abrimos mão das garantias individuais e coletivas em favor de quem nos proteja, quem garanta a nossa vida no imediato. Isso é proteção, que é sempre particular, excludente, desigual e paga-se por ela. O fundamento da proteção é a ameaça estendida e generalizada, onde, então, as razões de cor, de classe, de renda, de gênero, passam a surgir. Aqui, verdade tem dono. Aqui o sujeito está na razão dele. Eu estou na minha verdade, quer dizer, a verdade é uma propriedade. Né? Então, observa, essa realidade é desigual, excludente e elitista. Então, aquela pessoa que está ali, ela não pode esperar, ela já vive na precariedade social, ela já é gestora de seu miserê, né? O empreendedorismo do miserê, que é o que ela vive. Né? Com R$150, monte você da sua empresa com o seu dinheiro emergencial. É nesse cinismo, nessa impostura. Então, essas pessoas vivem nessa dimensão de precariedade, do provisório, experimentando o provisório, não por estilo de vida, mas por precarização, por uberização dos vínculos sociais e das políticas públicas. Correto? Ao viver isso, elas querem uma solução no imediato. Ela é distratada. Distrato não é contrato. Desde a hora que sai de casa, todo mundo paga uma moral. O que é isso, meu filho? Estou tentando te ajudar. Agora o senhor está cantando de galo comigo. Aqui tem a síndrome da pequena autoridade. Todo mundo canta de galo. São as unidades autônomas de ódio, ressentimento e vingança na esquina, que eu chamo do regime da esculachocracia. Todo mundo passa uma régua. Minha senhora, está demorando. Está pensando o quê? Que vai ficar aí na fila? Está pensando o quê? Todo mundo paga uma regra, paga uma moral, porque não há uma pactuação. No sentido coletivo, no lugar da cooperação, da articulação, da solidariedade, existe o narcisismo egoísta, individualista, predatório, o individualismo possessivo, em que o sujeito acha que ele é uma unidade de medida moral, ele é a fita métrica moral, o inmetro da moral dos bons costumes. Definiu Bolsonaro e seus acertos. Aí qual é o problema concreto? Olha, agora vamos ver como é que é a destituição da política. Olha o discurso tutelar. Existem os passadores de régua audazes. Esses normalmente são progressistas, no universo em que eu me incluo, como comunista que reza. Tá? Então, o sujeito votou direito. Ele votou direito, sabe? Ele percebe que a razão tem dono, a verdade, e a verdade é sempre má, é sempre contra o outro aqui. A verdade é a verdade do mordomo, a verdade não é uma construção. Olha como todos nós estamos o tempo todo produzindo fake science, fake news, porque a gente acredita que repetindo 20 vezes a coisa fica mais verdadeira, porque é uma quantidade de repetição de gente branca, legal, que se veste bem, que tem estilo de vida. Porque a gente tem que lembrar que o sujeito que sai da Brasilândia, o sujeito que sai da cidade de Tiradentes, ele sai da casa, ele não consegue chegar para assistir um espetáculo de graça no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro de São Paulo, porque são sucessivas as cercas que ele tem que pular, ele tem que mostrar documento, ele não tem roupa. Ele é só negro, mas não é afro. Correto? Ele não tem passabilidade pelas cercas sociais. Uma delas é a polícia, mas o pior delas são os nossos olhares de exclusão, insegurança, intolerância, exclusão. O que a gente faz? A gente cria micos leões dourados. Estamos aqui, podia estar matando, estar roubando, estou com a Jaqueline, que agora vai dar o testemunho de vida dela, que saiu do crime. Então, nós estamos produzindo tutela. E esse sujeito que vem lá, ele tem pressa. Ele tem pressa porque ele fala várias línguas. Ele é o poliglota. Ele fala a língua do racista porque ele não pode perder o emprego. Ele fala a língua do homofóbico porque ele não pode perder o emprego. Ele tem que concordar com todo mundo. Fala a língua do patrão. E essas cabeças, né, não batem entre si. Então, esta pessoa está vivendo no imediato. Ela não é pobre de direita nem de esquerda. Ela faz conta. Por isso que muitos eleitores
que votaram no Bolsonaro, antes votaram no Lula. Um votou na esperança, no caminho, ter dente para comer um amendoim. O barato é mascar um chiclete e comer amendoim. Só que para isso tem que ter dente. Então, horizonte quer dizer segurança, previsibilidade, rotina, poder planejar. A opressão, ela produz escassez de futuro, faz todo mundo ficar egoísta em si mesmo, em si mesmado, né? Amedrontado, todo mundo acuado. Aqui é uma pagelança de golpe, todo mundo acende vela para golpe. Parece que tem 430 mil PMs no Brasil, igual zumbis, né? Mortos-vivos de policiamento, gritando tá ok, daí, e golpeando a sociedade. É um delírio covarde, de uma impostura intelectual, correto? Como se as organizações não tivessem dispositivos de controle estaduais, como se não fossem instituições. O PM, a maior parte dos PMs, primeiras polícias brasileiras, sobretudo a do Rio de Janeiro, a de São Paulo também, são não brancas. A maior parte dos policiais começaram a trabalhar aos 10 anos de idade, como biscateiros. Eles escolheram a polícia, as Forças Armadas, porque tem baixo start educacional, entendeu? Baixo salário, mas também baixo start. Então, você consegue entrar e ter estabilidade. E, com isso, ele é arrimo de família. Agora, pensa bem, o sujeito sai de lá sendo destratado, como eu falei, que é o distrato. Ele tem que puxar todo mundo. A mobilidade social no Brasil é de 3 gerações. Então, se você conseguir um emprego de 3 mil de carteira assinada, você tem que puxar a sua família inteira. Você não pode se dar o luxo. Você passou na USP, mas talvez não possa cursar, porque você é arrimo, tem que dobrar o seu expediente. O seu dinheiro você não pode perder com ônibus quebrado, com protesto de meia dúzia de patricinhas e playboys da Paulista. Você entendeu? Essa é a realidade, como aqui também. Então, essas pessoas, elas são pragmáticas, elas fazem contas dificílimas. Aturar o racismo, aceitar o profeta do caos. Lembra? Senhor da guerra, mercador da proteção, profeta do caos. O que é o profeta do caos? É aquele que dá liga, que dá o seguinte. Não basta o senhor da guerra mostrar a sua espada forte. Não basta o mercador te oferecer miçangas vagabundas no lugar das políticas públicas universais. É preciso alguém que te convença, para que você seja um escravo feliz, um inferiorizado satisfeito com a sua própria precariedade, ou seja, uma vítima empreendedora. Esse é um trecho escrito, de seu autorresgate social. Olha que neoliberalismo legal, olha que capitalismo, gente bom. Então, precisa desse tripé, né? Que é o tripé que eu digo que é uma santíssima trindade opressiva, tá certo? Não, bolsonarista. Agora, o bolsonarismo, o Bolsonaro não existe se essas coisas não existissem, se nós não fôssemos tutelares. Né? Então, esse sujeito que está ali, ele precisa de alguma tomada de decisão no imediato, porque ele acumula destituição. Ele não acumula capital, ele não vive no mundo da propriedade privada e do mercado. Correto? Ele já vive num mundo uberizado. A sensação hoje dessas janelinhas que estamos aqui é o que essas pessoas vivem cotidianamente. Aí como é que a gente lida com elas? Gado, sujeito é gado, é robô, é teleguiado, isentão. Correto? Esse é o lado de lá. Ou seja, a gente lida com elas xingando, que é a pior coisa possível, desprezando. Aqui tem uma lógica tutelar, que é desigual e hierárquica, e não está longe, está entre nós. De infantilização dos sujeitos, destituição de suas soberanias, de suas subjetividades. Então, quando eu digo que é gado, gado não pensa, que eu saiba, nem o ser humano é. Robô também não pensa. O que eu estou fazendo? Infantilizando a política, estou dizendo, ninguém sabe votar. Eu sei, eu sou lacrador. O contraponto é o lacrador, passador de régua, todo mundo aqui na terceira idade brincando de ser Felipe Neto, ao invés de fazer discurso substantivo. Então, o que a gente tem? A gente tem quais são os personagens do momento? Você tem que ter um personal trainer da sua própria realidade. Você tem que ter um coach, tá certo? Ou seja, você tem que ter um manual daqueles vagabundos, sabe? De autoajuda, para resolver os seus problemas de individualidade, sabotando a experimentação coletiva, que é da pactuação, que é a da junção, para superar as questões individuais. Os indivíduos escolhem, mas eles precisam de redes. Inclusive, nós estamos experimentando isso aí, com o empobrecimento, com a precarização, com o empobrecimento da vida cultural. Por isso é que esse governo não tem nada de pauta-bomba, de pauta de costumes escondendo pauta-bomba. Isso é uma leitura infantil de como funciona a política. Elas são pragmáticas, utilitárias. Tá certo? Elas estão votando naquilo que dá sobrevivência. Não vai chegar planejamento urbano, mas vai chegar um tanque. Chegar uma bomba para puxar água, porque meu filho tem que estudar. O tiroteio impede a luz, corta o gato, o transporte continua não regulado, não há mobilidade, correto? Social. Né? Então, essas pessoas que vivem na precariedade, na posse, elas estão vivendo a instantaneidade de suas vidas. Você tem ideia? Você sabia que as pesquisas dizem que os moradores dos universos populares têm menos medo de morrer e mais de sobrar? Porque morrer está dado. O sujeito chega aos 25 anos, graças a Deus, não tem morrido de bala achada, correto? Ser confundido com bandido, porque todo mundo tem um bandidômetro.
Porque aqui todo mundo Isabela, tem uma isabelização do mundo. Todo mundo faz um discurso redentor de princesa Isabel e sai isabelando. Tem que empretecer a conversa, tornar a conversa mais LGBT, mais plural. Né? Por isso é que essa lógica tutelar, falta tudo na favela. Tem um filósofo aí do Rio, que eu gosto muito dele, e ele fala, né, que tem que enegrecer a filopensamento, a filosofia. Ou seja, dar cor, tirar a transparência, a verdade última, branca, darará. Barraco Filosófico.